muitos de nós nascemos em um ambiente urbano e acabamos acostumados ao caos da cidade grande. Barulho de veículos, luzes em toda parte, a incapacidade de ver estrelas no céu com clareza. Mais recentemente ainda temos nos acostumados com o aditivo das tecnologias em nossas vidas, fazendo com que o ambiente virtual conquistasse espaço gradativo. E não é só isso, uma vez que diz respeito à cidade, o termo urbano tem implicações sociais, políticas e antropológicas. E é nesse papel de cidadão que boa parte do movimento do rock brasileiro dos anos 80 vai se apoiar. Não à toa, é também o tema principal por trás das músicas Música Urbana e Música Urbana 2, ambas composições de Renato Russo, que teria completado 62 anos de idade este ano. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vamos analisar a letra de Música Urbana do Capital Inicial, com letra do Renato Russo. Então você que é fã do rock de Brasília, já deixa seu like. Vou analisando da nossa maneira tradicional, verso a verso, levando em consideração curiosidades sobre o contexto de suas composições. A música rapidamente ganha notoriedade pela Turma da Colina, movimento de bandas de Brasília que também conta com bandas como Os Paralamas do Sucesso e Plebe Rude. Pra mim é bastante claro, Contra Todos, Contra Ninguém era... Eu lembro que naquela época, cara, nós nos sentíamos bastante subversivos. Eu acho que essa frase é a síntese de tudo. Éramos contra todos e, ao mesmo tempo, na verdade, a gente não conseguia mudar nada. A real era que o sistema continuava de pé, então era contra todos, contra ninguém. O Dinho dá uma visão precisa sobre esses versos, afinal dificilmente uma banda ou alguns civis revoltados iria derrubar o sistema e suas velhas e novas raposas que, na sua maioria, dominam a política nacional. O buraco é mais embaixo. Na minha opinião, isso só melhora de dentro para fora, depois que colocar mais políticos bons do que maus nas casas legislativas. Temos que acabar com o voto de cabresto, buscar por políticos que não aceitam usar dinheiro público para campanha e depois de eleito não aceita as milhares de regalias que um político tem com o dinheiro do pagador de impostos. O Renato coloca, você fala, cara, eu tô vendo essa cidade, né? E isso pra mim sempre me chamou muito mais atenção. A música urbana, de um cenário urbano, uma crônica urbana sobre o que acontece numa cidade que sim, tem o poder todo centralizado. O storytelling criado por Renato nos faz estar presente naquele momento histórico para o rock nacional. Afinal de lá saíram duas bandas importantíssimas para a história da música nacional. E por mais que alguns não gostem, é impossível não reconhecer que eles fazem parte da história e são precursores do movimento no Brasil. Demo de 83. Uma demo gravada em 1983 pela formação inicial do Capital Inicial mostra uma versão embrionária da canção que conhecemos hoje. Para formar o Capital, os irmãos Lemos convocaram o guitarrista Loro Jones e a guitarrista e vocalista Heloísa Helena, que deixou a banda em pouquíssimo tempo. Ainda sem Dinho Ouro Preto nos vocais, a voz da gravação ficou por conta de Loro. Com algumas mudanças no instrumental, incluindo a adição de piano e de metais, a contribuição vocal de Dinho e a consolidação do disco de estreia que viria 3 anos depois. Música Urbana se tornou o primeiro grande sucesso do Capital. O produtor que nos foi apresentado pela gravadora chamava-se Marcos Vinícius, era o Vinicão. O Bozo entrou não como produtor, ele entrou como um arranjador para essas ideias novas que nós queríamos experimentar. Foi um trabalho árduo. Foi um trabalho bastante demorado, porque o Capital era uma banda muito crua ainda de estúdio, né? Não tinha menor experiência, eles tinham gravado acho que 2 faixas. Quando eles me trouxeram o material, eu de cara já encanei com a música urbana. Para mim era a música que eu tinha que trabalhar. O meu objetivo em música urbana era transformar ela num hit nacional. A história da letra de música urbana é que houve uma noite em Brasília que a turma estava voltando a pé de uma festa em algum clube ou alguma coisa assim, e as distâncias em Brasília são imensas. Na época nenhum de nós tinha carro, então nós íamos para os ensaios ou para a casa de um e de outro, e íamos sempre de ônibus.
E para você ir de uma asa para outra, você precisava parar nessa rodoviária central, que fedia a gasolina e óleo diesel. O primeiro hit do Capital Inicial, música urbana, mais conhecida pela interpretação do Capital Inicial no disco homônimo de 86, nasceu nesse contexto. A composição é assinada por Todo o Aborto, mas ficou de presente para a interpretação da banda de Dinho Ouro Preto, que trouxe o reconhecimento para a banda que já está gravada na memória da história do rock nacional. E ela acaba, no entanto, sendo esquecida com o tempo, cara. O aborto elétrico está numa crise, digamos assim. Eu e Flávio vamos embora de Brasília. A gente passa 2 meses fora. O Renato não viaja com a gente e ele ensaia sozinho, com violão, e se apresenta como trovador solitário. E é esse show como trovador solitário que marca o fim do aborto elétrico. Das cinzas do aborto elétrico, sim, surge a Legião Urbana e surge o Capital Inicial. E o Flávio convida a mim pra cantar, a primeira vez que eu tinha visto um microfone na minha vida. Eu pego o bagulho, saio gritando, falo, beleza, é você mesmo. Na verdade, talvez até por falta de opção, porque não aparece mais ninguém, sacou, cara? Pra cantar eles não tinham, não tem tu, vai tu mesmo. Quando eu entro pro Capital ainda não tocava as músicas do aborto elétrico. Em algum momento, em 83, a gente decide que, porra, que aquelas músicas eram também do Flávio, sacou, cara? Aí do Fê, não havia motivo algum pra não tocar. Não existia uma divisão assim, não é que o Fê e o Fê, o Flávio e o Renato sentaram e falavam, olha, a Legião toca essas aqui, o Capital toca essas... Não, tava dentro do contexto. E o Dinho sugere, põe aquela música do aborto elétrico, música urbana. Pô, vamos tocar essa música. É mesmo, essa música tá aí, tá perdida, nunca tocamos. Vamos lá. Nós editamos um pouco, tinha alguns pedaços que são retirados, por exemplo, eu acho que naquele pedaço que ele se refere à plataforma de Brasília, fui até a plataforma comer pastéis, enfim, tinha um pedaço a mais da música que acaba sendo recortada e faltava também uma segunda parte. E aí a gente pede pro Renato completar a música, ele demora algum tempo para acabar. E eu lembro, cara, que eu insistia com ele, por favor, Renato, acaba esse negócio, essa música, acho que ela é muito bacana, a gente gosta muito. E, no entanto, demorava muito. E um dia eu ligo pra ele num orelhão, cara, num conjunto comercial que tinha em Brasília, e falo, velho, pô, e aí? Dinho, beleza, é assim. E ele me passa isso aqui, cara. Tudo era, mas tudo bem, tudo quase sempre como eu sempre quis. Sai na minha frente que agora eu quero ver. Não me importam os seus atos, eu sou mais um desesperado. Se eu ando por ruas quase escuras, as ruas passam. Ele me passa isso pelo telefone. Cara, e eu tô no orelhão. Em Brasília, caraca, velho, como é que eu vou anotar isso? Que o cara tá me passando, procurando uma caneta pedindo. Eu nem lembro direito como é que eu fiz. Acho que eu peguei uma caneta emprestada de alguém, algum transeunte. Falei, porra, me ajuda aí. O mesmo aconteceu com clássicos como Fátima e Veraneio Vascaína. O disco, originalmente, ele foi censurado para menores de 18 anos por causa de Veraneio Vascaína. E aí, quando ganhou esse selo de proibido para menores de 18 anos, o disco vendeu 250 mil cópias, porque o que é proibido é mais gostoso. É como se fosse uma revista de mulher pelada, sacou, cara? E o anúncio todo do disco, a publicidade toda do disco, olha, cara, esse disco é proibido. Se você não tiver 18 anos, peça pro seu irmão mais velho comprar. E aí, velho, todo mundo quer algo que não é proibido. E o bagulho, vende como se fosse banana. Já o Legião, graças à presença de Renato Russo, herdou Que País é Este? Geração Coca-Cola. E, inclusive, eu analisei Que País é Este? Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. Tudo foi feito sem uma divisão certa para as composições, de forma quase instintiva. Tudo errado, mas tudo bem. Eu acho que é também uma coisa do adolescente, né, cara? Eu vou fazer isso da maneira errada e é isso que eu quero fazer. E sai da frente que eu vou passar com o rolo compressor em cima de tudo. É interessante, pois vemos o sentimento de revolta de jovens que poderiam estar alienados, mas tem esse sentimento de revolta. Às vezes pode ser um rebelde sem causa, porém no Brasil dificilmente você vai ser um rebelde sem causa. Afinal, a injustiça social é latente nesse país. A
descrição das ruas de Brasília são nítidas nos versos e apesar de uma letra curta, traz uma crônica fiel à Brasília daquela época que Renato Russo compôs sua letra. O Capital Inicial, para mim, tem uma coragem muito grande por ter saído de Brasília, de uma zona de conforto da banda, e vir para São Paulo arriscar do zero. Eles vieram para cá com uma possível promessa, olha, veja bem, possível promessa de um compacto. Se você gostou dessa análise, escreva "Pensando nisso é rock na veia" nos comentários. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial ao diretor Gabriel Melim, que me permitiu utilizar trechos do Por Trás da Canção. Os links dos vídeos e a referência do roteiro estão na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, a playlist de todos os rocks que eu já analisei, vale a pena maratonar. E aqui, um vídeo especial para você. Até o próximo vídeo. Tchau.